Obrigado, Senhor, porque o Senhor pensou em mim, mesmo sendo ainda pecador e não merecedor da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para mim. O Senhor pensa em mim incondicionalmente, porque não há amor maior do que o seu. Por amor, sua vida entregou, aleluia. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia. Quero ler apenas um versículo do Salmo 31, ainda a gente vai ficar em pé, nós vamos cantar mais uma música, preparando o nosso coração para a palavra. Salmo 31, versículo de número 12. Nós vamos falar do Salmo inteiro, mas nós vamos ler apenas um versículo. Salmo 31, versículo 12. Diz assim: estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. E a Bíblia diz que é um coração contrito, quebrado, quebrantado e humilde, Deus não rejeita. Então nós vamos fazer uma oração cantada, dizendo o quão fraco nós somos, o quanto nós precisamos de Deus, e clamar para que Ele faça chover sobre a minha e sobre a sua vida perdão e graça, em nome de Jesus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça, Teu amor fluir, com misericórdia, nosso amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Ó Deus, que o Senhor receba essa nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, amém. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo do quebrantado, a este quebrantado e humilde que Deus não rejeita. O que é quebrantamento? Não sei se você já fez essa pergunta a si próprio. O que significa a palavra quebrantamento? Qual é a força dessa palavra? O que ela tem a ver com a vida de cada um de nós?
Alguém disse que quebrantamento é totalmente diferente de remorso. Remorso é um peso, assim como o quebrantamento te leva a um peso. Mas o remorso é um peso que não te faz ter mudança na sua vida. Você fica com a cabeça pesada, com a consciência pesada, você até, quem sabe, pode pedir desculpa, mas o centro motor das suas emoções, dos seus valores morais, eles continuam inalterados. E a primeira oportunidade que você tiver de cometer o mesmo dolo, o mesmo dano, você vai lá e comete. Você consegue descobrir se uma pessoa tem remorso dessa forma. Uma pessoa arrependida tem a ver com o que Provérbios diz, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O arrependido, ele não tem apenas um peso na consciência, ele não tem apenas uma tristeza, ele não tem apenas um pesar no seu coração, ele não apenas pede perdão, ele quer ter uma vida de reparação, ele quer ter uma vida diferente, ele quer fazer de novo e de novo corretamente. Quebrantamento é um ato de humildade, e a Bíblia nos ensina que nós devemos nos quebrantar, porque esta é a dinâmica de Deus nos receber na presença dEle. Deus recebe os quebrantados de coração. É reconhecermos diante de Deus as nossas limitações, é reconhecermos diante de Deus as nossas questões que nós não conseguimos resolver com as nossas próprias mãos e dizer para Deus: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu careço da Tua mão. É olhar para a grandeza de Deus, é olhar para a majestade de Deus, é olhar para o poder de Deus e confrontar tudo isso com a nossa pequenez, com a nossa insuficiência, com as nossas limitações. E diante desse confronto de naturezas e forças, eu olho para quem Deus é, e eu olho para quem eu sou, e eu me quebranto, eu me humilho, eu me coloco diante de Deus, sabendo que eu sou pecador, que a minha natureza é ruim mesmo, que eu tenho as minhas deficiências, e que se não for a mão dEle, eu não poderei fazer nada da minha vida. Arrependimento, aliás, quebrantamento não é um processo emocional, porque as emoções da nossa vida, elas oscilam muito. Você é um ser emocional. Tem dia que você está assim, sorrindo à toa, não é verdade? Tem dia que você ri até do que não tem graça, porque você está feliz, você está alegre, a gente escuta os pássaros cantando, a gente fica entusiasmado, tem vontade de abraçar todo mundo, tem vontade de elogiar e assim por diante. Mas tem dia, tem dia que você não quer nem levantar da cama, você não quer nem olhar para a cara de ninguém, se possível nem se olhar no espelho, porque você está com as suas emoções completamente alteradas. Os maridos sabem muito bem o que significa isso, por conviverem com as suas esposas, que são seres assim, bipolares, não é? Eu costumo até dizer que as mulheres são tripolares, né? Elas não são apenas, nunca dá para saber, tem hora que elas estão no neutro, tem dia que elas estão no quente, outro dia elas estão no frio, mas o perigo é quando elas estão no neutro, porque você nunca sabe o que vem dali. Se ela tiver neutro, marido, cuidado, que a coisa pode esquentar, tá certo? Então elas são tripolares. Bom, esse é um estudo que eu estou fazendo profundo, análise de caso lá em casa, ainda vou terminar essa minha tese de mestrado. Muito bem. Então é reconhecer o quão limitado nós somos, né? Isso é quebrantamento, e a gente não vai pelas nossas emoções, porque as nossas emoções oscilam, são por causa das nossas convicções. Quebrantamento é uma atitude de convicção que eu e você precisamos ter, é uma atitude racional, é uma decisão profunda que eu e você tomamos diante de Deus, diante das pessoas, e demonstramos isso diante da experiência, da prática da vida. Ok? Deu para entender o que é quebrantamento, mais ou menos? Tem um salmo muito lindo na Bíblia, que eu gosto bastante, que é o Salmo 51, versículo de número 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quebrantamento é entender que a minha vontade, aqui está a minha vontade, tá certo? Forte, em pé, imperante, ela precisa se render numa queda de braços, quem sabe com Deus, à vontade de Deus. Deus muitas vezes nos puxa para a vontade dEle e a gente,
é a minha vontade. E Deus puxa de novo, e a gente, não, mas eu quero fazer do meu jeito. E Deus diz, se renda à minha vontade. E às vezes a gente está cansado, e muitas vezes quando a gente está quebrado, moído, despedaçado, a gente acaba se rendendo. Por que não fazer isso antes de ter uma queda de braço? Senhor, eu sei que Tu é mais forte do que eu, então eu me rendo a Ti. Eu quero fazer de uma forma bem objetiva, nessa introdução, uma explicação de um livro que para mim é um clássico. Todos nós deveríamos ler esse livro pelo menos uma vez por semestre. É um livro antigo, saiu novamente, reeditado, ele está bonitinho, de Roy Hession, chamado A Senda do Calvário. Não sei quantos de vocês já leram isso, mas Roy Hession trabalha muito sobre a questão do quebrantamento, e ele diz que o quebrantamento é o caminho para uma vida de avivamento. Ele diz muitas coisas, e ele fala que o quebrantamento é um processo de abertura para que o Espírito Santo trabalhe de uma forma sobrenatural na nossa vida. Só que para esse processo acontecer, nós passamos por alguns outros processos, nos quais ele chama processos de humilhação, processos de dores. Não existe outro modo de um avivamento acontecer na nossa vida se nós não passarmos por algumas humilhações e decepções com a nossa natureza e sentimos na nossa pele algumas dores. Nós temos que entender que Paulo conseguiu viver essa dimensão de uma forma muito difícil, porque não foi fácil para ele dizer, por exemplo, o que está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque a gente está muito vivo. E o nosso problema é que a gente está muito vivo. A grande questão é que a gente não quer morrer para algumas coisas da nossa vida, e nós nos queremos manter vivíssimos, principalmente para o nosso obstinado eu, este sujeito que mora dentro de nós, que a gente tem que conviver com ele todos os dias. O obstinado eu, este nosso sócio, quem sabe às vezes majoritário na nossa vida, é aquela pessoa dentro de nós que se justifica em tudo para impor a sua vontade. Este obstinado eu, ele luta com todas as suas forças para buscar a sua vontade prevalecida e a sua glória. O obstinado eu é muito complicado e ele tem muita dificuldade de se curvar diante de Deus e diante de qualquer pessoa. Ele não consegue admitir os seus erros de uma forma genuína. Ele tem dificuldade de se submeter totalmente à vontade de Jesus Cristo na sua vida. Ele não consegue abrir mão totalmente dos seus direitos e das suas razões por amor a Cristo. Este obstinado eu mora dentro de você. Olha para quem está do seu lado gentilmente e diga assim, ele mora dentro de você. Mora dentro de você. Até essas pessoas que eu olho aqui do púlpito que têm olhares angelicais, que só falta uma auréola e asas e parece que vão voar, convivem com este obstinado eu. Quebrantamento é morrer para os nossos desejos. Quebrantamento não é uma vida sem desejos. Quebrantamento é uma vida de desejos rendidos à vontade de Deus. Eu até posso desejar, mas os meus desejos precisam passar pelo filtro de Deus. Jesus tinha desejos, Jesus tinha vontade. E vontades, a gente vê isso muito claramente em Lucas capítulo 22, quando ele está lá no Getsêmani, e no versículo 42 ele tem vontades muito intensas e fortes no seu coração, e no momento de angústia ele olha para Deus e diz, Senhor, eu tenho desejos, eu tenho vontades, e o Senhor sabe que eu tenho desejos e que eu tenho vontade. E ele não disse isso assim, numa forma fácil, ele estava suando, ele estava sofrendo, ele estava angustiado, mas ele disse, Senhor, eu quero morrer para o meu obstinado eu, então, que não seja feita a minha vontade, todavia a sua. E ali ele se levantou, pronto para ser preso, morrer na cruz e entregar a sua vida por nós. O obstinado eu em nós é sempre aquele cidadão que se irrita com facilidade. Ou aquela cidadã, tá bom, irmãs?
O obstinado eu é aquele ser invejoso, que inveja o outro, é aquele ser que se ressente com facilidade, é aquele ser crítico e preocupado demasiadamente, é aquela pessoa que não consegue relaxar. O obstinado eu é duro, é inflexível consigo e com os outros, e ele vive nos esconderijos da alma. Ele tem algumas paredes que o protegem, ele tem algumas muralhas que o protegem, e ele não permite que algumas coisas o toquem, porque ele não quer ser incomodado. Enquanto o obstinado eu tiver o controle da nossa vida, a ação de Deus em nós fica limitada ou até nula. Por isso, quebrantamento é uma ação de Deus, Deus te convidando a você abrir o seu coração e receber a vontade soberana, linda, maravilhosa dEle. Deus nos pressiona com o seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, e o fato do constranger da Bíblia é Deus te pressionando em amor para você receber e se quebrantar diante deste grande amor. Mas isso não é suficiente para uma pessoa se quebrantar. Deus nos pressiona, mas nós temos que fazer uma escolha de dizer: eu recebo, eu aceito, eu me rendo, eu entendo, eu compreendo, eu quero estar na tua presença. Quebrantamento não é uma atitude que acontece de final de semana ou em ocasiões esporádicas. Quebrantamento tem que ser algo que deva fazer parte da nossa vida dia a dia. Dia a dia nós precisamos nos quebrantar diante de Deus para vivermos na presença dEle. E aí eu estou concluindo um esboço do livro do Roy Hession. Se você quiser, você vai ler esse livro. Ele diz que quando você consegue viver esta vida diária, se movendo numa decisão de receber a pressão do amor de Deus na sua vida e deixar que o Espírito Santo trate e mate o seu obstinado eu, todos os dias na sua vida serão dias de avivamento, serão dias de poder sobrenatural do Espírito Santo, serão dias de milagre, serão dias de coisas extraordinárias. Se eu fizer essa pergunta para todo mundo: quem quer ter todo dia um dia de milagre? Quem todo dia aqui quer viver cheio do Espírito? Quem todo dia quer ver o sobrenatural de Deus? Todo mundo vai dizer: eu quero. Aí se eu perguntar: e quem todo dia quer morrer para si mesmo? Porque este é o caminho. Avivamento é estar cheio do Espírito, é estar pronto para transbordar o que o Espírito fala, e é isso que Deus quer, que o nosso cálice transborde da sua presença. Amém? Você está comigo ainda? Então vamos falar do Salmo 31, vamos falar rapidamente sobre ele. Bom, o Salmo 31 é um salmo interessantíssimo, porque ele fala de um caminho que a gente trilha, é o caminho de uma vida de quebrantamento, de contrição diante de Deus, de libertação de uma amargura, de um azedume, de um sentimento reprobatório diante de Deus, para um caminho de desfrutar as bênçãos de Deus no nosso espírito. A Bíblia diz no Salmo de número 147, versículo 3, que Deus sara os quebrantados de coração e Deus ata as feridas dos quebrantados. Deus quer cuidar dos quebrantados. Todos nós temos em alguma área da nossa vida quebras, áreas que estão quebradas. Todos nós conhecemos pessoas que não estão quebrantadas, mas pessoas que estão quebradas. Quantos de nós muitas vezes gostaríamos de ajudar pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão quebradas nas suas emoções, em uma série de áreas das suas vidas? Mas a gente sabe que as nossas palavras são insuficientes, as nossas palavras são muito limitadas. Como falar para a dona Berenice, por exemplo, na quinta-feira, lá no velório da nossa querida Ana Cláudia, que faleceu essa semana aos 35 anos de idade. A mãe estava inconsolável. O que falar para a Júlia, que fica, sua filhinha, de 8 anos, 11 anos? Não há o que dizer. Quem é o especialista para cuidar de gente quebrada é Deus. Nós não podemos fazer muitas coisas. Na verdade,
Esta é uma das especialidades de Deus: consertar o que está quebrado, fazer nova todas as coisas e nos constranger no quebrantamento pelo seu amor. Eu vi e li algo sobre uma propaganda de uma clínica de optometria. Optometria é a ciência que estuda a visão. E o optometrista, na verdade, e eles nessa clínica tem uma placa muito interessante. E a placa diz assim: se você não vê o que você está procurando, você chegou ao lugar certo. Então eu imagino que a cruz, quando a gente olha para a cruz, tem uma placa. Tem uma placa aqui nesta cruz. E não é: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Também a Bíblia fala sobre isso. Mas eu criei um slogan para a cruz, tá certo? Uma propaganda de marketing que eu e você poderíamos ler, que está escrito mais ou menos assim na minha cabeça: se você está se sentindo totalmente quebrado e despedaçado pela vida, você veio ao lugar certo. Curve-se aqui, porque eu posso te consertar. Então a cruz é o lugar onde nós nos prostramos, e Deus, com o seu amor e com a sua graça, através do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele pode derramar este sangue, esta graça sobre nós, e Ele pode nos curar. Deus quer que a gente saia de uma vida quebrada, de decepções, de frustrações, para uma vida quebrantada, restaurada e abençoada. Primeira coisa que você precisa entender é que o quebrantamento tem uma realidade. Ele tem algo que o acompanha e que é muito forte. Ao longo das Sagradas Escrituras, nos Salmos, nós encontramos muitas pessoas quebrantadas e também quebradas. Por exemplo, Davi gritou no Salmo 31, versículo 12: eu sou esquecido como um morto de espírito, eu sou como um vaso quebrado. Este foi o texto que nós lemos. De um modo geral, aquilo que está quebrado é aquilo que precisa ser consertado. Mas aquilo que está quebrado também não serve para muita coisa, precisa ser reparado. Eu contei de manhã aqui a história da cafeteira lá de casa. Eu tenho um hábito com a Amáblia, ela está sentada aqui na minha frente, de todos os dias de manhã acordar e fazer o cafezinho para minha amada esposa. Aprendam, maridos, comigo, tá certo? Faz um cafezinho gostoso, só o café, não precisa fazer mais nada, só o café, tá certo? E eu tinha uma cafeteirinha que eu comprei com charrinha de inox, toda bonitinha e tal. Dia desses, lá levanto eu, alegre, feliz e contente, e vou fazer o cafezinho para minha esposa. Ponho o pó de café no filtro, ponho a água na cafeteira, ligo na tomada e não funcionou. E aí veio aquela unção de irritação, Aí você tira, enfia de novo, faz assim no fio, dá uns tapas para ver se funciona, e não funcionou. E naquela manhã ela ficou sem café, e quando eu cheguei na hora do almoço, ela fez biquinho para mim. Não foi bem assim, tá certo? Mas a cafeteira não presta, não usei nunca mais, porque ela se tornou inútil, ela não tem mais serventia. Geralmente aquilo que está quebrado, nós não usamos, nós não utilizamos. Você sabe muito bem disso. Nós temos uma tendência de descartar o que se quebra, mas Deus não. Quando você olha o texto de Jeremias, e o oleiro está trabalhando com o barro, e o vaso se quebra, perde o ponto, o que Deus faz? Diz: ô barro, que porcaria de barro, hein? O oleiro disse: barro não serve para nada. O que ele faz com o barro? Ele pega o barro, ele trabalha o barro novamente, e ele faz um novo barro. Quando Deus olha uma pessoa que está, quem sabe, quebrada financeiramente, emocionalmente, uma pessoa que está frustrada nos seus relacionamentos, Deus olha para elas e Deus diz: eu quero consertar você, eu quero te restaurar, eu quero te curar. Basta você querer e se curvar à minha vontade, porque existe um processo de cura na nossa vida. Você tem que aceitar o remédio e você precisa aceitar o tratamento de Deus. Quando alguém está no fundo do poço, o Senhor diz: eu estendo a minha mão para você e eu quero te tirar daí. Basta você querer pegar nas minhas mãos.
E quantas vezes, queridos, nós nos sentimos assim, quebrados, desorientados, moídos, despedaçados. Quantos de nós nos sentimos muitas vezes inúteis para algumas coisas, um nada. Mas Deus é o especialista em cuidar e restaurar pessoas quebradas. Davi passou por essa experiência. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 38, versículo 8. Davi diz algo tremendo. Davi diz assim: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, e o meu coração geme de angústia. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, e o meu coração geme de angústia. Será que em algum momento da sua vida, ou das nossas vidas, nós já nos dizemos assim para Deus: Senhor, eu me sinto quebrado, eu me sinto fraco, eu me sinto esmagada, eu me sinto angustiada, eu me sinto angustiado, Senhor. E é por isso que eu gosto do texto de Oséias, capítulo 6, dos versículos 1 ao 3, quando há uma promessa de restauração aos quebrados, aos moídos, quando a Bíblia diz: vinde e nos tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e Ele ligará, e Ele nos reconciliará, e nós viveremos depois de 3 dias diante dEle. Palavra profética sobre Jesus Cristo. Quando você está quebrado, querido, você está em apuros. Quando você está quebrado e não quebrantado. E esses apuros são tão difíceis na nossa vida que eles englobam algumas áreas. Por exemplo, uma pessoa que está doente nas emoções, quebrada, ela gera problemas exteriores na sua vida e nos seus relacionamentos. Elas fazem com que as pessoas que estão perto delas experimentem do seu amargor. Elas fazem com que as pessoas que estão perto delas olhem para suas caras sisudas, e elas não querem que as pessoas sorriam. Essas pessoas sempre estão zangadas, elas sempre estão com dores nos seus relacionamentos, elas não conseguem encontrar alegria em nada, porque elas estão quebradas e não estão quebrantadas a um tratamento de Deus. Provérbios 25, 28 diz assim: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade que está quebrada e sem paredes. Estas pessoas tomam a sua amargura sobre o que aconteceu e sobre as pessoas que rodeiam, e elas têm uma tendência muitas vezes de projetarem as suas quebras, os seus danos às outras pessoas. Essas pessoas são geralmente aquelas que têm o pavio curto, aquelas pessoas que não querem mais enxergar significado para a vida, que perdem o controle das suas emoções com muita facilidade. E Davi demonstra isso no Salmo 31. Olha o versículo 6. Davi perdeu o controle das suas emoções. Davi está com raiva, Davi está com ódio, porque Davi está quebrado. E ele diz no versículo 6: eu odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, mas eu confio em Deus. Davi tinha que amar os incrédulos, Davi tinha que amar os ímpios. Ele era um rei ungido por Deus para pregar e demonstrar o amor de Deus aos gentios. Mas o sentimento dele diante de tantas lutas, perseguições, diante de tantas frustrações é: eu tenho ódio no meu coração. No versículo 17 deste mesmo Salmo, no Salmo 31, 17 e 18, ele disse assim: que os ímpios sejam humilhados e eles sejam calados na sepultura da sua morte. No versículo 18 ele grita: que eles sejam emudecidos nos lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo eles humilham os justos. Davi joga isso para fora. Ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem nojo, ele tem asco, ele não quer conviver com essas pessoas, ele está consumido por uma ira tremenda. O coração de Davi não estava quebrantado à vontade de Deus. O coração de Davi estava quebrado nas suas emoções e nas suas frustrações. E isso ele projeta para fora. Isso ele joga para quem está ao seu redor. Mas existe o problema interior. Tem o problema exterior e tem o problema interior.
As pessoas que estão quebradas e não quebrantadas são pessoas desanimadas, são pessoas desiludidas, são pessoas deprimidas, são pessoas que não têm o coração alegre, porque olha o que diz Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você consegue conhecer uma pessoa quebrada e não quebrantada só de olhar para a cara dela, só de olhar para ela você consegue entender. E a quebra das emoções sem o tratamento do Espírito, sem o tratamento de Deus no interior, pode levar à morte. Muitas pessoas tiram as suas vidas porque perderam a esperança. Ouvi uma história certa vez, li essa história ontem, de que um repórter de um jornal em Chicago recebeu um telefonema de um homem dizendo: olha, está chegando aí para você uma carta endereçada no meu nome, o meu nome é James Lee, e eu estou te mandando a carta que relata o meu suicídio. Aquele repórter, quando desligou o telefone, ficou apavorado, ficou aturdido, e ele começou a procurar na lista telefônica o nome para ver se achava o endereço. Conseguiu achar o telefone, o endereço. Quando ele chegou na casa daquele homem, alguns minutos depois, aquele homem já estava caído no chão, morto, porque ele havia se suicidado. E quando eles começaram a olhar, chegaram os médicos, chegaram os paramédicos, os legistas, foram virar o corpo, perceberam que no bolso daquele homem havia um papel. E naquele papel estava um desenho de uma família, uma menininha no centro, um homem e uma mulher de mãos dadas. E aquele repórter, quando olha para aquele bolso, para aquele papel desbotado, ele viu que algo estava escrito atrás. Ele disse: por favor, deixe este papel comigo quando eu for enterrado. Este desenho foi assinado embaixo pela sua filhinha Shirley, que tinha sido morta em um incêndio num lugar público há 5 meses antes da sua morte. Quando ela morreu, este homem ficou tão cheio de tristeza que ele se fechou para a vida, se fechou para o mundo. No velório dele, algo estranho aconteceu. Isso é uma história verídica, porque não tinha pessoas da família. E o repórter foi lá e ele ficou olhando um monte de gente estranha, vizinhança, amigos, e ele perguntou: cadê a mulher deste homem? Cadê as pessoas da família? Ele disse: ele não tinha família, ele foi adotado quando ele era pequeno, e a mulher dele morreu de câncer já faz 2 anos. Então, diante das quebras, diante das decepções da vida, diante da falta de tratamento das suas emoções, o seu interior se adoeceu de tal forma, e eu sei que isso é algo terrível, que este homem acabou tirando a sua própria vida. Mas também tem o problema superior. O problema superior é que as pessoas quebradas e não quebrantadas, elas têm uma tendência de culpar a Deus por causa das suas dificuldades. Provérbios 25:19 diz assim: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Aquelas pessoas que não confiam em Deus são como um dente estragado ou como um pé que não serve para se firmar. As pessoas que culpam a Deus pelas tragédias que acontecem nas suas vidas. Quanta gente: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? E a gente começa a culpar Deus, assim como Abacuque quis culpar Deus, dizendo para Deus: até quando, Senhor, eu clamarei a Ti violência e o Senhor não vai fazer nada? Assim como Marta e Maria, quando olharam para Jesus, ao chegar ali na morte de Lázaro, e elas foram enfáticas, tanto uma como a outra, em momentos diferentes, e elas disseram assim: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Ou, em outras palavras, o meu irmão morreu por sua culpa, que não veio a tempo. Já faz 4 dias que o Senhor foi avisado e o Senhor não veio. A gente muitas vezes tem a tendência de culpar a Deus pelas nossas dificuldades, mas as dificuldades, queridos, fazem parte da nossa vida caída.
Todos nós vamos passar por frustrações, por decepções, e a Bíblia não exclui isso da nossa vida. A Bíblia diz que a vida do crente não é a ilha da fantasia, onde vai ter lá aquele homem bonito, com o terno branco, aquele anãozinho que vai tocar o sininho e dizendo: sejam bem-vindos à ilha da fantasia, vocês vão ter um tempo maravilhoso. Não, a vida cristã é uma vida de luta, uma vida de dificuldade. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e dificuldades. Esta é uma promessa clara, mas a outra promessa junto com essa é: tenham bom ânimo, tenham esperança, tenham uma fé saudável, porque eu venci o mundo. Nós precisamos, queridos, lembrar do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu já estou terminando. A gente precisa lembrar que Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos nos lembrar do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve tribulação, que é apenas por um momento, trabalha para nós cada vez mais abundantemente e traz para nós um eterno peso de glória. Nas nossas quebras, Deus sofre. Nas nossas quebras, Deus chora. Mas nas nossas quebras, Deus diz: eu quero te consertar, eu quero te restaurar. Mas para que isso possa acontecer de fato e de verdade, para que você não continue sofrendo das doenças de um vaso quebrado, um vaso que tem fissuras, que vaza água sempre, essa vida espiritual oscilante, Deus diz: você tem que se curvar, você tem que se quebrantar, você tem que se render à minha vontade. Deus quer o melhor para cada um de nós, Deus quer fazer algo grandioso na minha e na sua vida. Alguém disse certa vez: antes que Deus possa usar uma pessoa poderosamente, Ele irá feri-la profundamente. Antes que Deus possa usar uma pessoa profundamente, Ele irá feri-la profundamente. Antes que Deus te use, Ele vai te fazer sangrar. Antes que Deus te sare, Ele vai deixar doer. Oswald Chambers, um autor que eu gosto muito, minha leitura de cabeceira todos os dias, De Tudo para Ele, um devocionário maravilhoso, ele diz algo fantástico. Ele diz assim: se nós queremos nos transformar em vinho, nós precisamos ser esmagados. Deus ou ninguém pode beber uvas, se bebe apenas vinho. Uvas são transformadas em vinho apenas quando são pisadas e espremidas. Se você quer ser um vinho novo diante de Deus, esteja pronto para ser pisado pelo Espírito Santo de Deus para tratar a sua vida. E aí a Bíblia traz um padrão claro para nós, e ela nos ensina que o quebrantamento precede a grandeza, e eu quero encerrar contando algumas histórias para vocês, bem rápidas. Primeira história. Antes que Abraão se tornasse o pai de uma grande multidão, o pai de uma grande nação, ele precisou conviver com a esterilidade da sua mulher. Antes que Abraão se tornasse um homem que foi chamado amigo de Deus, ele foi um homem que mentiu, porque ele não obedeceu a Deus ipsis literis. Deus mandou ele para um lugar e ele deu uma desviada. Antes de Abraão ter o filho da promessa, ele teve o filho da desobediência, tendo um filho com a mulher chamada Agar. Este foi Abraão. Antes de Jacó ser abençoado por Deus, ele foi o usurpador. Ele foi o homem que enganou seu pai, ele foi o homem que traiu seu irmão, ele foi o homem que fugiu de casa, tendo como sentença a sua morte. E nas suas fugas, Deus o leva para um vale sombrio, para um vale escuro, e naquele vale escuro, Deus luta com ele através de um anjo, e ali ele é ferido na coxa, e ele fica manco, mas foi no vale sombrio, foi no vale da dificuldade, que Jacó deixou de ser usurpador para ser Israel. Antes de José governar o Egito,
Ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, que não aturavam a sua arrogância, porque ele tinha sonhos legítimos, mas ele projetava isso de uma forma com que ele diminuía os seus irmãos. Ele não conseguia conviver com o dom que Deus havia lhe dado, e Deus então precisou levar José para um tratamento. José foi jogado num poço, José foi vendido como um escravo, José trabalhou de servo, José foi injuriado, José foi caluniado, José foi falsamente preso, e na prisão Deus o restaurou e o honrou, e Deus o fez governador do Egito. Antes de Sansão esmagar os filisteus, Sansão ficou orgulhoso, e por causa do seu orgulho ele desobedeceu a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, há um dos versículos mais tristes na Bíblia que mencionam a vida de Sansão. Num dia que Dalila diz assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ela já havia cortado o seu cabelo, e o texto diz que ele acordou, e ele pensou que da outra vez, como das outras vezes, ele ia derrubar os filisteus. Ele não conseguiu e foi preso. E o versículo diz: ele já não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Que tristeza! Ele ficou cego, ele ficou humilhado, ele ficou moído, e ele morreu soterrado junto com os seus adversários. Antes de Davi se tornar o rei de Israel, o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele foi renunciado pela sua família, ele foi ridicularizado pelos seus inimigos, ele foi um adúltero, ele foi um assassino, ele foi rejeitado por um monte de pessoas. Davi precisou se quebrar diante de Deus. E aí eu concluo, querido, com uma frase de Watchman Nee. Eu tentei traduzir essa frase porque ela estava no inglês para o português, mas eu achei ela sensacional. Watchman Nee disse assim: nosso espírito é liberado de acordo com o grau da nossa fragilidade. Aquele que aceitou a maior disciplina é o único que pode melhor servir. Quanto mais se está quebrado, mais sensível se é. Meu desafio para você nesta noite é sair do quebrantamento para a bênção. É para que você possa entender o salmo do quebrantado. Davi estava quebrado, Davi estava com os problemas exteriores, problemas interiores, problemas quem sabe até superiores. Davi passou por uma série de dificuldades por causa do seu obstinado eu, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor o abençoou. Se você continuar lendo o salmo, vão ser várias expressões que Davi vai dizer: eu confio em ti, meu coração está em ti, eu dependo de ti. Há neste salmo um processo em que Davi se rende, se curva, se quebranta diante de Deus. E Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, a si mesmo, tornando-se semelhante a nós, e morreu até a morte, morte de cruz. Hoje é um convite de Deus para você, não é um convite do Ricardo, é o convite da palavra. A palavra de Deus te convida a você sair de uma pessoa quebrada, amargurada, ressentida, para uma pessoa quebrantada, e quebrantada ser uma pessoa abençoada, e abençoada ser uma pessoa abençoadora. Este é o propósito deste culto. Então, se esta mensagem te desafia, se esta mensagem te convida a uma atitude como esta, de quebrantamento, se você precisa sair da quebra para o quebrantamento, nós vamos cantar Eu Quero Ser, Senhor Amado. Enquanto nós cantarmos, você fica em pé no seu lugar. Depois o pastor Ed vai estar conduzindo aqui na oração e na ceia. Se você quiser, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero ser
Deus bendito, a Tua palavra, ó Deus, foi semeada nessa noite e caiu em solo fértil, ó Deus, porque muitos corações brotou, ó Deus, a semente da restauração. E nós te pedimos que no nome de Jesus haja ressurreição de vidas nessa noite, Senhor. Pessoas que estavam no seu interior amarguradas, angustiadas, cheias de dor. No seu exterior, Deus, brotava murmuração como estilo de vida, e olhava para os céus e praguejavam contra a Tua presença. Ó Deus, que no nome de Jesus, Senhor, livre e passa então, ó Deus, o Teu sopro e sopra sobre nós, ó Deus, um vento de cura mesmo nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o mesmo quebrantamento que houve em Pedro após a negação do Senhor, quando o Senhor chegou diante dele, que o Senhor faça algo novo nas vidas que abriram o coração para que o Senhor venha cear. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua presença santa transforme, modifique e restaure a nossa caminhada, em nome de Jesus. Que sejamos de fato quebrados, para que o Teu perfume, assim como aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, Senhor, e aquele cheiro, ó Deus, entrou em todo lugar. Que aqui também, ó Deus, um cheiro de restauração seja sentido, ó Deus, pelo marido que via sua esposa distante, pela esposa que viu seu marido contrário, para os seus pais, os pais que estão aqui e viam os filhos, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esse quebrantamento seja sentido na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos, ó Deus, no trabalho e especialmente aqui na igreja. Como acabamos de cantar, que essa seja uma oração que venha acompanhar a liturgia da nossa vida, da nossa segunda a sexta, para que seja um vaso novo que venha a ser verificado pelo Senhor e pelos homens. No nome de Jesus, amém e amém. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar? Eu sei que há em mim a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Você crê que a sua sorte pode ser mudada, meu irmão, diante dos teus olhos? Ele vai mudar a nossa sorte em nome de Jesus, porque nós temos o penhor da promessa, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Se tentam destruir-me, soprando da minha fé em até, tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me
sorte. Muda, Senhor, muda, muda. Diante dos meus olhos, Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, porque a sua sorte vai ser mudada, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pelos cânticos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te louvar, de Te adorar, de cantar ao Senhor, de elevar a nossa voz e engrandecer o Seu nome, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, esteja sobre a vida de cada um de nós, igreja do Senhor, reunidas aqui, e que sai para pregar o Evangelho, para viver esse Evangelho, para poder, Senhor, compartilhar de Ti cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém e amém.